pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Sistemas Estuarinos Costeiros. Essa é a videoaula número 11, onde eu vou falar um pouco sobre o balanço de calor em estuários. Nesse conteúdo a gente vai separar em duas partes. Essa é a parte 1, onde eu vou mostrar para vocês, apresentar a importância do conhecimento em estudar os padrões térmicos em um sistema estuarino. Vou falar também a diferença entre calor e temperatura e também vou fazer uma aplicação com relação ao simples balanço de calor em um estuário concentrado, onde a gente não tem interesse então de avaliar a distribuição de temperatura no espaço. Nesse caso a gente só vai fazer a avaliação no tempo e não no espaço. Bom, a gente viu que a equação de transporte de massa é dada por dois processos importantes, que é o processo de advecção e o processo de dispersão. O balanço de massa ele é baseado então no balanço de massa através de um volume infinitesimal de dimensões dx, dy, dz. E daí a gente avalia qual é a variação de massa dentro do volume infinitesimal e também os fluxos que estão passando nas faces. Fluxos devido à advecção e fluxos devido à dispersão. Essa equação de transporte de massa ela pode ser modificada para atender aqui a substâncias genéricas, onde a gente tem substâncias não conservativas. As substâncias não conservativas são aquelas que, por algum processo cinético, elas vão ganhar ou perder massa ao longo de um determinado processo que está ocorrendo durante um tempo. Então, esse S aqui, esse valor de S, ele vai variar dependendo da substância. Então, para a temperatura, se o nosso interesse é avaliar a temperatura, a gente precisa então determinar o valor de S, que é exatamente os termos, que são os termos de perdas e ganhos de calor que acontece no sistema. Bom, então na aula de hoje a gente vai falar então sobre os processos térmicos, e a gente já então nas aulas anteriores já falamos sobre os processos físicos, falamos sobre a hidrodinâmica e o transporte de massa. Agora a gente vai entrar aqui com relação aos processos no sistema, a relação aos processos químicos, começando pelos processos térmicos. Bom, a temperatura é muito importante porque ela rege várias funções ecológicas dentro de um ecossistema aquático, seja ele um estuário, mas também pode ser um lago, um rio ou um reservatório. Então, praticamente todos os processos físicos, biológicos, químicos, eles são sensíveis à temperatura. Como, por exemplo, a densidade da água depende da temperatura, e a densidade vai também definir regiões de circulação, regiões de mistura, é muito importante. Com relação a processos químicos, a gente tem processo de nitrificação, que depende também da temperatura, porque a nitrificação depende do metabolismo, de como é que o nitrogênio ele vai ser metabolizado pelas bactérias nitrificantes, e aí o metabolismo dessas bactérias vão acelerar ou deixar esse processo mais lento. O processo de fotossíntese também é dependente da temperatura. Então praticamente todos os processos ecológicos, físicos, biológicos e químicos em um ambiente aquático dependem da temperatura. Então é muito importante estudar como essa temperatura está variando tanto no tempo como no espaço. Então precisamos de um arcabouço técnico para exatamente tratar com esse problema da variação de temperatura e qual o efeito dessas variações para outros processos físicos, químicos e biológicos. Muito bem. Outra questão é que qualquer modificação física que aconteça, ou um desmatamento da área
da mata ciliar pode levar a efeitos importantes no regime térmico natural, seja do rio, no reservatório, no lago ou no estuário. Então é muito importante que toda modificação que seja feita no sistema ou no seu entorno seja avaliada o impacto dessas modificações, primeiro na temperatura e depois na qualidade de água, porque a temperatura vai afetar em batelada, né, todos os outros processos, né? Então vai ser um efeito em dominó, né, da temperatura para todos os processos. Então é muito importante avaliar o efeito de modificações na temperatura, no regime térmico natural. Existe uma diferença entre calor e temperatura, tá? Que a temperatura é uma propriedade, né, intensiva, que é intrínseca, né? E o calor é uma propriedade extensiva, que depende da massa. A temperatura não depende da massa e o calor depende da massa. Então tem essa diferença, né? A temperatura é uma propriedade, né, intensiva, enquanto o calor é uma propriedade extensiva, que depende da massa. Só que essas duas propriedades elas estão relacionadas. Então existe uma relação sempre, né, entre uma propriedade extensiva e intensiva. Para cada propriedade extensiva existe uma propriedade intensiva associada. E a relação vai depender, obviamente, né, da massa. Bom, a temperatura, sendo ela uma propriedade intensiva, ela é utilizada para medir, né, a energia, como é que é a energia de moléculas de um determinado objeto. Então, geralmente as medidas são em graus Celsius ou Kelvin. Existem fatores aí para converter, sair de uma escala para outra, mas a temperatura é isso, ela mede exatamente o agitamento, né, das moléculas de um objeto. Enquanto o calor é uma medida de energia térmica total. Então, por exemplo, o calor, através de um gradiente de temperatura, eu vou ter um fluxo de calor, tá? Uma troca de calor. Troca de calor, na verdade, é um fluxo, né, de um canto para o outro. Não existe fluxo de temperatura, existe fluxo de calor, porque eu preciso de uma quantidade de massa, onde aquela quantidade de massa vai existir uma quantidade de calor naquela quantidade de massa, e aí eu tenho uma transferência de massa e de calor de um ponto para outro. Enquanto temperatura, não. Temperatura, como é uma propriedade intensiva, não está ligada à massa, não existe fluxo de temperatura, existe fluxo de calor. Ou seja, o calor vai escoar, vai acontecer um fluxo de calor através de um gradiente de temperatura, certo? Geralmente o fluxo de calor acontece de uma temperatura maior para uma temperatura menor. Então, quando eu tenho uma maior temperatura, quer dizer que eu tenho uma concentração maior de calor naquele ponto. Quando eu tenho uma temperatura menor, é um indicativo que eu tenho uma concentração de quantidade de calor menor. E aí o fluxo sempre é de um gradiente negativo, ou seja, de um ponto de maior calor para um ponto de menor calor. Então acontece um fluxo de calor através de um gradiente de temperatura negativo. Bom, e aí a temperatura também é usada para avaliar, né, e manter o controle do movimento de calor, né? E aí você pode calcular a temperatura de um organismo através desse controle de movimento de calor. Bom, a relação entre calor e temperatura é dada por essa equação clássica, né? Onde o conteúdo de calor é dado pela variação de H aqui, o H seria o calor, então o ΔH vai ser igual ao ΔT, que é a variação de temperatura, vezes a massa do corpo, vezes a capacidade de calor específico, tá? Onde a capacidade de calor específico ela é uma constante a depender do objeto. Então cada objeto tem uma capacidade de calor específica. Eu vou explicar mais na frente o significado do calor, da capacidade de calor específico.
Como eu falei para vocês, né, para toda propriedade extensiva tem uma propriedade intensiva associada. Então, por exemplo, o calor, né, é a propriedade extensiva, a propriedade intensiva associada ao calor é a temperatura. E qual é a relação? A relação é essa daqui. A temperatura vai ser o calor dividido pela massa vezes a capacidade de calor específico. Tá? Então, essa é a relação. Como, por exemplo, a massa e a concentração. A massa é uma propriedade extensiva, a concentração é uma propriedade intensiva. Certo? A concentração, a relação entre concentração e massa, essa daqui, concentração é massa sobre o volume. Certo? Bom, o que é a capacidade de calor específico? Seria uma quantidade de calor necessária para elevar uma dada massa a uma dada temperatura. Então, isso depende, né, a capacidade de calor específico independe da forma, do tamanho, da massa. É uma propriedade do material, uma propriedade do objeto. Então, o que é que a gente observa para cada objeto? A gente observa, né, qual vai ser a quantidade de calor para elevar uma dada massa a uma determinada temperatura. E aí a gente tem uma medida de capacidade de calor específico para cada substância, para cada objeto. Certo? Bom, a capacidade de calor específica é dada por essa equação. Então, na equação da relação do calor e temperatura, a gente pode isolar a capacidade de calor específico e a gente obtém essa relação aqui. Então, experimentalmente, a gente pode obter aqui, ó, o CP, que é a capacidade de calor específico. Então, a gente faz uma variação de calor para uma determinada massa e vê para aquela variação de calor o quanto de temperatura, né, aconteceu de variação de temperatura. E aí a gente consegue, para cada substância, para cada objeto, determinar a capacidade de calor específica. É bem simples, experimentalmente é simples fazer. E aí, o valor da capacidade de calor específico ela é variada, dependendo da substância, como eu falei para vocês. E existem várias referências, né, na literatura que vocês podem achar para determinar o valor do calor específico para diferentes substâncias. Aqui nesse slide a gente apresenta para a água, que equivale a 1 caloria por grama por grau Celsius, ou seja, se eu quero elevar a temperatura em 1 grau, 1 grama de água, e eu quero elevar a temperatura em 1 grau, qual é o calor que eu devo adicionar ali? Eu preciso adicionar 1 caloria. Então, 1 caloria vai fazer com que 1 grama de água eleve a temperatura em 1 grau. Para o álcool, essa capacidade de calor específica é menor do que a da água. Eu não preciso de tanto calor, né, para elevar a temperatura em 1 grau. A mesma quantidade de massa, né, elevar 1 grau, a gente só precisa de 0,6 calorias. Para o alumínio, bem menor. Para o ar, 0,24 e assim por diante. Então, para cada substância, a gente tem um valor de capacidade de calor específico. A temperatura geralmente governa a fisiologia dos organismos. Tá? Então, como o comportamento fisiológico, né, de cada organismo ele é governado pela temperatura. E o calor é o que geralmente é trocado entre o organismo e o meio ambiental. Então, a gente tem uma temperatura interna, né? Os animais de sangue quente conseguem regular a sua própria temperatura, e a gente tem a temperatura do meio externo. E através dessa troca de calor, a gente sente que a temperatura externa está mais quente ou mais fria. Então, na verdade, a gente está trocando o calor. Se a temperatura do meio externo for maior do que a nossa temperatura, então a gente sente calor, porque a gente tem uma troca, né? A gente está ganhando calor, né? Ganhando calor, né? Porque a gente tem uma troca positiva do meio externo ao nosso organismo. Então a gente sente calor. Quando é o inverso, né? Ou seja, o meio externo, a temperatura é menor do que a do nosso corpo, mas a gente vai ter uma perda de calor. Então por isso que a gente precisa muitas vezes se proteger, colocar um casaco para não perder
calor para o meio externo, então, porque a gente começa a sentir frio, porque a temperatura externa é menor do que a temperatura do nosso corpo. Só para que a gente tenha uma ideia da questão do calor e de temperatura, essas duas propriedades, né, uma intensiva e outra extensiva, vamos fazer um exercíciozinho que diz assim: determine quanto calor é necessário para ser adicionado a 1 metro cúbico de água e ar, né, para induzir o aumento de 1 grau na temperatura. Então, o que eu preciso adicionar de calor em 1 metro cúbico de ar e de água para elevar a temperatura em 1 grau? Bom, é simples. Para o ar, primeiro, né, qual é a massa de ar, qual a quantidade, né, de massa de ar que é equivalente a um volume de 1 metro cúbico, como ele está colocando aí. Qual seria essa quantidade? A gente sabe essa relação, né, que é a massa específica do ar é a massa do ar dividido pelo volume do ar. Então a gente tira aqui que a massa de ar é a densidade absoluta vezes o volume. Se a densidade do ar é 1,27 kg por metro cúbico e o volume que a gente está analisando é de 1 metro cúbico, então para 1 metro cúbico de volume a gente tem 1,27 kg de ar, ou seja, 1.270 gramas. Tá? Então, para 1 metro cúbico, ou seja, o que é 1 metro cúbico? É uma caixa d'água de 1 metro por 1 metro e 1 metro. Naquele metro cúbico de ar, existe uma quantidade de massa de ar equivalente a 1,27 kg. Certo? Para essa quantidade de massa, 1,27 kg, qual a quantidade de calor necessária para elevar 1 grau a temperatura, 1 grau Celsius? Então é simples. Qual é a quantidade de calor, né? Que variação aqui do H precisa acontecer para variar a temperatura em 1 grau? Então o ΔH vai ser o calor específico do ar vezes a massa vezes a variação de temperatura. O calor específico do ar é tabelado, 0,24 calorias por grama por grau Celsius. A massa, 1.270, né, gramas, como a gente acabou de calcular aqui, e a temperatura 1 grau. Então, calculando aqui, são 304 calorias. 304 calorias, então, para que em 1 metro cúbico, né, de ar, aquele 1 metro cúbico ele eleve a temperatura em 1 grau. Então, são necessários 304 calorias. Para a água, como a densidade da água é diferente, a gente já tem outra massa, um valor diferente de massa, para uma quantidade para um volume de 1 metro cúbico. Né? Como a densidade absoluta da água é 998 kg por metro cúbico, a gente tira aqui que a massa da água vai ser a densidade absoluta vezes o volume da água. A densidade absoluta 998 vezes 1 metro cúbico. Então eu tenho que, para um volume de 1 metro cúbico de água, eu tenho uma massa correspondente a 998 quilos, ou seja, 998 mil gramas. Certo? E qual é então a quantidade de calor que eu preciso adicionar nesse sistema para elevar essa quantidade de massa em 1 grau Celsius? Simples, né? Colocando na equação, eu tenho que a capacidade de calor específico da água vezes a massa da água vezes a variação de temperatura vai dar o calor, a quantidade de calor que eu preciso adicionar. A capacidade de calor específico da água é 1 caloria por grama por grau Celsius, vezes a massa, 998 mil gramas, vezes a variação de temperatura de 1 grau. Então eu tenho aqui a quantidade de calor que eu preciso adicionar para elevar 1 grau seria de 998 mil calorias. Vejam como esse valor é diferente desse valor aqui do ar. Para elevar então um mesmo volume de água e do ar 1 grau Celsius, para a água eu preciso dessa quantidade de
de calor. E para o ar, eu só preciso dessa quantidade aqui, 304 calorias. O que é que vocês percebem? Vocês percebem o seguinte, que é muito mais fácil variar a temperatura do ar do que da água. Por quê? Porque eu não preciso de tanto calor no ar para elevar a temperatura do ar em 1 grau Celsius. Preciso de pouca quantidade de calor em relação à água. Então, por isso que as variações de temperatura no ar, na atmosfera, são muito maiores, né, do que as variações de temperatura na água, nos ambientes aquáticos. Enquanto no dia, né, as variações são bem significativas da temperatura no ar, na água as variações não são tão significativas assim. Por quê? Porque existe a capacidade de calor específico para cada substância diferente. Então você tem uma quantidade maior ou menor de energia que precisa ser adicionado para acontecer a mesma variação de temperatura. Bom, para fechar essa aula, a gente vai apresentar o balanço simples de calor, que é muito utilizado para fazer análises preliminares, né, da temperatura em estuários. Nesse balanço simples, a gente considera um volume finito de água e um período de tempo que é dado por um ΔT, certo? Onde a gente que é o nosso tempo, né, de análise. Pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser um intervalo de um ciclo de maré para os estuários. E para esse intervalo de tempo, o balanço de calor vai ser dado por essa equação aqui, ou seja, o calor armazenado no corpo vai ser igual ao calor que entra menos o calor que sai. Esse é o balanço de calor, né, no estuário. E aí a gente vai pegar, né, supor então que o estuário ele é bem misturado, certo? Ele é bem misturado e que tem essas condições aqui de contorno no sistema. Eu tenho uma entrada aqui, ó, de calor, que pode ser o rio, que pode ser uma maré enchente. Eu tenho uma saída de calor, no caso de estuários, eu tenho uma maré vazante, né, que vai fazer com que aconteça uma saída de massa e consequentemente de calor. Então tudo que tiver fluxo de massa vai também ter fluxo de calor, tá, pessoal? Então uma saída de calor acontece através de um fluxo de massa também, certo? Então no caso de estuários, numa maré vazante. E também vai ter troca de calor na superfície. Então a superfície vai ter troca de calor, porque a temperatura do ar é diferente da temperatura da água e em função dessa variação a gente pode ter troca de calor positiva ou negativa. Posso ter uma troca positiva, né, adicionando calor que sai da atmosfera para a água, ou negativa da água para a atmosfera, certo? Bom, então a equação do balanço de calor, considerando essas trocas na superfície, vai ser dada pelo calor que entra menos o calor que sai, mais ou menos as trocas na superfície. Beleza. Quem é essa variação do calor no corpo? A variação do calor do corpo é dada por essa expressão aqui, que é a variação de H em um intervalo de tempo. Então, a variação de H, que é o calor, dividido por uma variação no tempo, pelo intervalo de tempo. E a variação do H a gente viu agora há pouco no slide anterior, que é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, se a gente substitui aqui, a gente tem que o calor armazenado em um intervalo de tempo, escrito em termos de temperatura, é massa vezes o calor específico vezes ΔT, que é a variação de temperatura, num intervalo de tempo ΔT minúsculo. O calor que entra é dado por um fluxo de calor entrando no sistema, que pode ser por um rio ou pode ser por uma maré enchente, certo? E esse fluxo de calor é dado pela multiplicação desses termos, que é a vazão de entrada, vazão volumétrica, tá? A massa específica vezes a capacidade de calor vezes a temperatura que entra, certo? A temperatura fluente. O calor que sai é a mesma equação, só que o que é que muda aqui? Seria a vazão de saída
a densidade, o calor específico, e esse T aqui equivale à temperatura do sistema, porque a massa que está saindo é referente à massa do sistema, porque a gente está considerando então que o sistema ele é bem misturado, tá? A gente não está considerando variações espaciais, só temporais. Então esse T equivale à temperatura do próprio sistema. E as trocas na superfície são em função desse J, que é o fluxo de calor na superfície. Então esse fluxo de calor na superfície multiplicado pela área do espelho d'água vai dar exatamente o fluxo de calor que está acontecendo, tá? Pode ser positivo ou negativo. Positivo é um ganho de calor. Negativo, o sistema ele está perdendo calor para o meio externo. Pronto, então a equação final do balanço de calor é dada por essa expressão. A massa vezes o calor específico vezes dt dividido por dt minúsculo vezes aqui o fluxo que entra menos o fluxo que sai de calor mais a troca de fluxo com a atmosfera, que é dado pela área do espelho d'água vezes o fluxo, né, por unidade de área. Para fechar, eu vou fazer esse exercício bem simples para vocês visualizarem como é simples a aplicação para o caso de um sistema considerado um sistema concentrado, tá? Que é bem misturado. Nesse caso aí, nesse exercício a gente diz assim, ó, o estuário tem as seguintes características: o volume médio ele deu 50.000 metros cúbicos, a área média do espelho d'água ele também deu 25.000 metros quadrados, profundidade média de 2 metros, a vazão do rio, que é uma vazão afluente, né, de entrada, 7.500 metros cúbicos por dia, a vazão de enchente igual a vazão de vazante, maré de enchente, maré vazante, equivalente a 30.000 metros cúbicos por dia. E o rio tem uma temperatura de 20 graus e o mar 23. E ele deu que o ganho de calor da atmosfera no ciclo de maré é de 250 calorias por centímetro quadrado por dia. Ele falou também que não existe outras trocas de calor, pediu para calcular a temperatura do estuário no final do ciclo de maré, considerando que a variação dentro do ciclo de maré é pequena. Se ele está pedindo para a gente considerar que a variação dentro do ciclo de maré é pequena e ele pede para calcular exatamente no final do ciclo de maré, o meu intervalo de tempo de análise é o ciclo de maré. E para esse intervalo de tempo de análise, ele falou que essa variação de temperatura durante um ciclo de maré é pequena, ou seja, quer dizer que esse termo aqui, o primeiro termo do lado esquerdo da equação, dt sobre t, ele pode ser aproximadamente zero, porque ele falou que essa variação da temperatura no ciclo de maré, onde o meu ΔTzinho aqui é um período, né, um ciclo de maré, então a variação de temperatura num ciclo de maré vai ser igual a zero, ou seja, não vai ter muita variação. Então se esse dt sobre dtzinho é igual a zero, então esse termo aqui, ó, é igual a zero. Considerando os fluxos de entrada, o que é que eu tenho de fluxo de entrada? Eu tenho o rio, né, uma vazão afluente do rio e uma vazão afluente da maré enchente. Então eu tenho dois fluxos de entrada. Para o fluxo de entrada do rio afluente, eu tenho então que o fluxo de calor do rio vai ser dado pela vazão, a densidade da água do rio, densidade absoluta da água do rio, o calor específico da água vezes a temperatura do rio. Então, tudo isso foi dado no problema, né? A vazão do rio, 7.500 metros cúbicos por dia. A densidade absoluta da água do rio, a água doce, 998 quilos por metro cúbico, passando aqui para gramas, né? Então vai ser 998.000 gramas por metro cúbico. O calor específico da água de 1 caloria por grau Celsius, e a temperatura do rio de 20 graus, ele deu também no problema. Ele disse que a temperatura do rio afluente era 20 graus e a temperatura do oceano era 23. Então, com isso aqui a gente calcula, né, o fluxo de calor. Né? O fluxo de calor seria uma quantidade de calor dividido por uma unidade de tempo. A gente está calculando o fluxo de calor aqui em caloria por segundo, tá? Então, no caso do rio, deu 1.715 calorias por segundo.
Outro fluxo de calor de entrada é na maré enchente. Na maré enchente eu tenho a mesma equação. O que é que muda só? Que a vazão aqui vai ser a vazão do mar, né, na maré enchente. Eu tenho aqui a densidade absoluta da água salgada, que é o mar. O calor específico da água, isso não muda, né? Para água salgada e para água doce é o mesmo. E a temperatura do mar. Então eu tenho que a vazão enchente, ele deu no problema de 30 mil metros cúbicos por dia. A densidade absoluta da água do mar, que é salgada, é um pouquinho mais elevada do que a água doce. No caso da água salgada é 1025 quilos por metro cúbico. O calor específico continua sendo 1 e a temperatura do mar de 23. Então você vê que a quantidade de calor, o fluxo de calor pela maré enchente já foi umas 7 vezes a mais aqui do que no rio. Então você vê que nesse caso aí, como é que a maré ela é importante para regular a temperatura no estuário, porque você já dá para comparar aqui, ó, que o fluxo de calor no rio é bem menor do que o fluxo de calor numa maré enchente. Na maré vazante, o que acontece na maré vazante? Eu tenho a vazão da maré vazante, a massa específica do estuário, porque o que está saindo é água do estuário, então a gente tem que considerar a massa específica da água do estuário, que já é uma água misturada, uma água salobra, é uma densidade entre a densidade do mar e a densidade da água doce, água salgada e água doce. O calor específico e a temperatura no estuário, certo? A vazão na maré vazante vai ser 30 mil metros cúbicos por dia, é a mesma da maré enchente. Aqui a gente fez uma média para calcular a massa específica da água do estuário. A gente fez uma média entre a água salgada e a água doce. A média deu 1011 quilos por metro cúbico. O calor específico continua o mesmo, né? 1 caloria por grama por grau Celsius. E essa temperatura aqui é a temperatura do estuário, que ele não falou, né, quanto era. Exatamente o nosso interesse é calcular a temperatura do estuário ao final do ciclo de maré. Então eu vou deixar esse T estuário aqui como uma incógnita, e aí o valor desse termo aqui deu 351 mil vezes a temperatura do estuário, também um fluxo, tá? Então se a gente substitui na equação, a gente pode então calcular a temperatura do estuário. Só substituir na equação. Ele também deu esse termo aqui, né, que é a área do espelho d'água, e deu o fluxo de calor na atmosfera. Na atmosfera ele deu essa quantidade, esse fluxo de calor. Então, se a gente substitui e isolar aqui a temperatura do estuário, a gente vai obter que a temperatura do estuário é 30,26 graus Celsius. Tá? Então, ao final do ciclo de maré, ele chega nessa temperatura. Então, na próxima aula eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode trabalhar melhor esse valor aqui do J. Porque nesse problema eu informei que esse fluxo de calor na interface entre a água e a atmosfera, esse J aí era uma constante. Mas na prática não é assim, porque esse J ele vai variar em função dos processos que estão acontecendo na superfície. Radiação de onda longa, radiação de onda curta, então esse valor não é uma constante. Então na próxima aula eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode calcular esse J da melhor forma possível. E aí vocês podem aplicar, né, essa solução para avaliar a distribuição de temperatura no espaço e no tempo com esse termo J aí mais refinado, tá bom? É isso, então eu vejo vocês na aula que vem. Um abraço, até a próxima.